Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 77. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: faça um programa que leia 7 nomes de pessoas e guarde-os em um vetor. No final, mostre uma lista com todos os nomes informados na ordem inversa daquela em que eles foram informados. Então vamos à tela do visual. Bom, eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 077. A função dele vai ser preencher vetor com nomes. O autor sou eu, Iago Franklin, e vamos ao início do algoritmo. Bom, para a gente percorrer o vetor, nós precisamos de um laço de repetição. Então eu vou utilizar aqui o para. Para determinada condição, faça, e aqui eu vou colocar o meu fim para. E aqui eu vou preencher o meu vetor. Então, preencher vetor, ok? Agora a gente precisa controlar o laço de repetição. Para isso eu vou utilizar uma variável que eu vou chamar de i, e ela vai ser do tipo inteiro, tá? E agora eu vou justificar o meu i. Meu i vai ser o índice do vetor. Ele vai controlar o meu laço de repetição. E como a gente quer preencher 7 nomes, então a gente precisa colocar aqui na condição que i vai receber 1 e vai até o 7 saltando, 7 saltando com o passo, né? Passos de 1. Ok, então significa que aqui a gente vai conseguir percorrer o nosso vetor. Agora a gente precisa criar o nosso vetor. Então eu vou simplesmente criar um vetor que eu vou chamar de v, e ele vai ser um vetor que vai da posição 1 até a posição 7, e o tipo de dado que vai estar dentro dele não é inteiro, tá? Até que a gente fez com inteiro, mas agora como é nome vai ser caractere. Então agora vamos aqui simplesmente justificar o nosso vetor. Então o v vai ser vetor de 7 posições. Ok, agora vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai perguntar o nome de uma pessoa. Então vamos colocar escreva e vou colocar assim, ó. Digite o i, para aparecer o primeiro nome, segundo nome, terceiro nome. Então i nome. Então digite o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome, o quarto nome, e assim para percorrer todo o nosso laço de repetição que vai até o 7. Ok, então eu vou pegar a resposta do usuário e vou armazenar dentro do meu vetor da posição atual. Então, vetor na posição i. Vamos testar? Eu vou aqui pressionar o F9, perceba lá que ele já criou a minha variável i, que agora vale 1, né? E também criou meu vetor com 7 posições. E ele está perguntando, digite o primeiro nome. Que eu vou digitar João, tá? João. Perceba que o João foi guardado na posição 1 do vetor. Agora a Maria, que foi guardado na posição 2, e assim vai para todos os nomes. O Pedro, Carlos, André, Marcos e Antônio. E aí eu preenchi todo o meu vetor, cada um com um nome. Então, agora a gente precisa exibir esses nomes de uma forma inversa, tá? Eu tenho que exibir esse nome começando com Antônio e finalizando com João. E como que a gente faz isso? Bom, é muito simples. Eu vou criar aqui uma linha separando as interfaces, tá? Vou colocar um escreva L e vou aqui criar uma linha simples. Após fazer isso, eu vou agora criar um outro laço de repetição. Então, para condição faça. Aí aqui eu vou exibir o nome, tá? Exibir nomes. E depois eu vou finalizar isso com o fim para. E como que eu vou exibir esses nomes? Eu vou aqui na minha condição. Perceba que a minha condição aqui, eu vou até copiar isso daqui, ó. Copiar e vou colar. Porém, tem uma diferença. Ao invés de eu começar com 1 e finalizar com 7, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar com 7 e vou finalizar com 1. E o meu passo, ele vai ter que ser um passo negativo. Menos 1. Porque eu vou ficar subtraindo 1 de 7 até que eu chegue no valor de 1. E a partir disso, eu posso simplesmente exibir o nome aqui. Então eu vou colocar o escreva L, tá? E vou colocar assim, ó, o i, tá? Tipo o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro nome é, e aí eu vou exibir o vetor da posição atual, certo? Agora a gente pode testar, pressionar o F9. Então vou colocar lá André, Marcos, Carlos, Pedro, Iago, Antônio e Vanessa. E aí ele exibe o contrário, tá vendo? O sétimo nome é Vanessa, o sexto nome é Antônio, Iago, Pedro e André, finalizando com André. Então perceba que ele inverteu a minha lista. Então é isso, mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo exercício.